Boa noite, pessoal. Boa noite, Renan. É isso aí, pessoal. Exatamente. Aqui dá até os pêsames pro Renan. Hoje não foi um domingo muito feliz para ele. O Galo tropeçou aí. Eu torcendo pro Galo hoje para dar uma segurada, mas não teve jeito. Faltou Não, frieza. foi complicado. O Hulk jogou pra caramba, mas assim, o time tá ruim demais. Nossa senhora, tá complicado, viu? O negócio, a gente tá passando um aperto aí com o time, viu? Não tá bom, não tá legal não, tá legal não. Ai, ai. O Mas, pessoal... tamo junto, é isso aí, vamos pra cima. O Cuca, eu confio no Cuca. Acho que ele, à medida que ele for ganhando mais tempo aí, também não tem nem como falar de tempo, né? Porque ficou aí 15, 20 dias sem jogar por causa do Mundial de Clubes, falar que não tem tempo também é complicado. Mas, enfim, vamos, o Cuca já tem histórico no Galo, o Cuca já ganhou muito título no Galo e a gente confia nele aí. Mas vamos falar de futebol, não, que futebol tá bravo, tá bravo. Ó, os líderes E- aí, Santista, Exatamente. tá bravo, tá bravo. São E Paulo a também não gente tá bem, não. separou. E a gente separou um caso aqui hoje, pessoal, um caso prático que agora já está solucionado, né? E até andei dando alguns spoilers no Stories, na época que eu estava tratando desse caso. E é um caso muito legal, porque dá para aplicar em qualquer momento, em qualquer arrematação que vocês fizerem, né? Tirando, obviamente, né? Tem muita gente que ainda está lidando lá com a parte baixa, vamos supor, os imóveis POPs lá, onde você manda uma notificação e resolve tudo com um papelzinho, aquilo lá é fácil demais. Mas para a gente que vive o mundo real aqui, onde você tem que tratar com pessoas, e pessoas que perderam, e pessoas que têm ali uma condição de conhecimento também separada, exige sim um pouco de conhecimento da nossa parte, de estratégia, de técnica da nossa parte, para ter viabilidade. E que você não chegue naquela situação que a gente escuta demais na internet, que é aquela questão, poxa, não consegui desocupar. Faz 3 anos que eu arrematei e não tomei posse até hoje. 2 anos e não sei o quê. Então, é exatamente disso que nós vamos tratar aqui hoje com vocês. Perfeito, Fernando. Isso é legal falar, né? Porque quem é que já arrematou um imóvel? Quem é que já lidou com a desocupação? Coloca para mim nos comentários. Quem já teve que fazer alguma desocupação de imóvel? Tem gente aqui que nem arrematou e tem gente que arrematou e ainda não teve que lidar com desocupação de imóveis. Quem é que já lidou com alguma desocupação de imóveis? Coloca para mim nos comentários. Eu, Luiz, vamos ver quem mais. Coloca aí para mim. Quem já lidou com alguma desocupação de imóveis? Ó, eu, Francis. Francis é tubarina, né? Já lidou com várias, com certeza, né? Ó, Flávia, Adriana, Isabel, Kelsen, Tubarão também. Ó, o Ricardo Mazieiro, tô aprendendo ainda, mas já lidou com mais de 50, né, ô Ricardo? Advogado. Deixa eu ver aqui. Advogada Gilda, não rematei. Inês, eu tô nessa. Betina, eu já desocupei. Muito bom. Deixa eu ver quem mais O aqui. Alípio, o Alípio está enrolado com o boliviano ali. Amanhã a gente desenrola esse caso dele. É isso aí, ó. Kelly também. Ricardo falou que umas vão, outras não. Estou indo para minha primeira daqui 20 dias em Vista em Mob. O Igor já fiz amigável com processo judicial, já jogou os dois jogos aí, né? De amigável e de processo. Rosângela, aí matei, porém a Caixa enviou oficial. Não, a Caixa não, né? Na verdade, você entrou com a missão na posse e deve ter designado oficial. Estou esperando a carta de arrematação no judicial, já fiz ocupação. Alípio Bolívia, não arrematei ainda. O importante é ter paz e saúde, é isso aí. Arrematei antes de entrar para Smart. Hoje seria diferente. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Com conhecimento e na comunidade, você teria uma solução totalmente diferente. Nem sei qual é o problema, mas eu sei que teria uma solução diferente. Deixa eu ver aqui, ó, Fernando, ó, Barrela, dois amigáveis. O Alípio, estou preocupado com agravo. A Cátia tá falando que dinheiro não é tudo. Já misturou aqui. Beleza. Ó, eu já fiz a primeira, já misturou, já tô falando que dinheiro não é tudo. Já começamos a entrar no outra análise aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Gustavo. Etapa que demanda muita inteligência estratégica, fato. Tubarão, Gustavo. Mas vou querer ir para muitas arrematações a Inês. A Gisele. Eu acabei de arrematar, ainda não cheguei nessa etapa. Tranquilo, é bom que você vai pegar aqui vários insights para quando chegar nessa etapa você saber desenrolar.
o Tatazinho, nem sei mais quantas amigáveis. A maioria, a imensa maioria é amigável mesmo, né? Então, a gente chega na desocupação, normalmente quando vira judicial, é exceção. Estou de um olho, a casa está ocupada, legal, show de bola. Ó, muita gente aqui, mineiro desocupa fácil? Não, não tem nada de estado não, gente. Técnica é técnica, né? Se aplica para qualquer situação. Mas o mineiro é mais gente boa, não tem como negar. Né? É mais fácil desocupar mesmo. Mas é isso aí, ó. Desocupação amigável em quase 90%, o Wagner falando aí. Wagner é Desocupei monstro. de forma amigável, Márcio, deu uma geladeira. Legal demais. É isso aí, galera. Vamos participando, vamos compartilhando a live. Mete o dedo no aviãozinho que nós vamos começar a falar aqui sobre desocupação e com caso prático. Aqui não tem teoria, extrajudicial, desocupação, oferece mudança, aí entra a comissão na pós, judicial, pede no processo. Isso aí todo mundo já está careca de saber, gente. Nós vamos trazer aqui agora caso prático. Todo domingo aqui é caso prático. Então, compartilha essa live, tá? Quem aqui quer aprender de verdade tem que escutar caso prático. Não adianta ficar escutando teoria. Teoria tem demais. E teoria sem aplicação prática é obesidade mental. Essa é a grande realidade, né, Fernando? Então nós vamos trazer aqui caso prático para mostrar como que isso que a gente fala, que é óbvio, tem que ter alguma teoria? Tem que ter. Mas como que a teoria se encaixa na prática? Porque é isso que faz a diferença de quem consegue aplicar e quem não consegue aplicar e quem consegue desenrolar a desocupação na prática. Vamos botar uma meta aqui, Fernando? Vamos. 350 pessoas? 350. 350 pessoas aqui. Nós vamos entregar. Ó, eu tô com as ideias aqui de falar algumas coisas aqui sobre casos, né, detalhes aqui de coisas que a gente faz, que normalmente a gente não fala, mas se a gente atingir aqui 350 pessoas, eu vou entregar algumas coisas aqui, estratégias que a gente faz e que eu não posso nem gravar, tá? Mas vou falar. Se bater 350 pessoas que eu nem gravo, porque o pessoal não pode nem escutar o que a gente fala aqui, porque são coisas que, obviamente, são estratégias nossas e que talvez assuste algumas pessoas aí, mas a gente vai falar. Se bater 350 pessoas, mete o dedo no aviãozinho, convida as pessoas aí e bora pra cima. Fernandão! Então, vamos lá. 250 pessoas, eu vou começar dando uma dica aqui para a gente começar a falar desse caso. Tá? Por exemplo, quando você arremata apartamento, alguém aqui já assumiu o risco ou já teve noção de falar o seguinte, ó, fui lá e arrematei esse apartamento. Então vamos colocar lá a média valor, R$ 500.000. E aí, depois que você arremata, só depois que você entra em contato com a administração, que você vai olhar e tomar conhecimento do condomínio, você chega à conclusão de que a vaga de garagem tem matrícula individualizada. Ou seja, você comprou só o apartamento e não a vaga. Alguém aqui já sabia desse risco? Tem noção? Por quê, gente? Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando se faz a incorporação de um prédio, não existe um padrão a ser seguido. Cada local, cada cidade, nem na mesma cidade tem padrão. E aí, cada incorporador determina de uma forma diferente. Então, em algumas matrículas consta lá, apartamento com tal área útil e tanto de vaga de garagem, 2 vagas de garagem, 1 vaga de garagem, box, outra área comum, faz aquela descrição de uma forma que fica até dúbia. Então é muito comum, mais do que você imagina, que não conste descrito na matrícula se o apartamento tem ou não tem vaga de garagem. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou por isso? Por Quem quê, aqui gente? já passou? Vamos lá. Apartamento em Porto Alegre foi assim, eu sabia, mas é difícil lembrar de conferir esse detalhe. Mandei proposta nos Campos Tubarões e graças a Nádia de vocês, olha que legal, né? Os iniciantes, ó. Mandei uma proposta nos Campos Tubarões e vimos que a vaga não estava indo a leilão. Ia ser uma fria e pulamos fora. Lá na Smart, quem entra hoje dentro da mentoria do Zero Rematação tem total tranquilidade justamente de saber que, cara, se eu tiver dúvida, eu posso chamar um tubarão para me auxiliar. Não tem custo nenhum. Você pode arrematar com um tubarão, zero custo. É simplesmente para poder construir parcerias e só uma comunidade com parcerias, com cultura forte de parcerias, pode fazer isso. Um iniciante fazendo parceria com um veterano e evitando esse tipo de coisa, né? Que a Camila colocou aqui, ó. Ó, olha que legal.
Olha aí, ó. Fixei aí pra vocês verem, ó. Mandei uma proposta no Chama dos Tubarões, ó. Vimos que a vaga não estava indo a leilão, ia ser uma fria, aí pulamos fora. É sensacional, né, Fernando? Muito bom. E aí, ó, vamos abrir mais um gancho aqui. O Pavan, Fred Pavan aqui falando, ó. Vocês estão conseguindo vender os imóveis ou está complicado? Depende da quantidade, né? Quando a gente tem 30, 40 imóveis à venda, não é fácil vender todos eles. Mas semana retrasada caiu ali um Pix de 1.520.000 na conta do João. Amanhã eu estou assinando outro contrato e essa semana assinei mais um. Então, nos últimos 15 dias foram 3 que eu vendi. Né? Mas não tá fácil, não, como nunca esteve. Inclusive, quem quiser ouvir falar sobre venda de imóveis e o que a gente está fazendo, né, para soluções para dar liquidez aos nossos imóveis, para desaguar o nosso estoque, tem o nosso primeiro episódio do Imóvel Talks, né, Renan? Tá lá no Instagram, no YouTube. Exatamente. O primeiro episódio do Imóvel Talks está lá no YouTube falando sobre venda, tá? Falando sobre venda. Claro, gente, vocês estão querendo mamão com açúcar, comprar fácil, vender fácil. Tem épocas que está mais fácil de comprar, tem épocas que está mais fácil de vender. O importante é ficar tão bom naquilo a ponto de qualquer situação difícil virar oportunidade. Por exemplo, hoje é o momento melhor do que eu já entrei no mercado de leilões de imóveis para comprar. Tá muito fácil comprar imóvel com margem. Em contrapartida, muita gente está saindo do mercado, porque está difícil vender e tal, enquanto a gente está aprimorando a venda, criando estratégias, estamos vendendo. Eu, nos últimos maio, junho e julho, eu vendi 4 imóveis. Para mim não tá ruim, não. Estou vendendo mais de um por mês. Então, o Fernando vendeu 3 nos últimos 15 dias. Então, é o giro, isso aí faz parte. Né? Como que a gente está vendendo? Cara, vende à vista, vende financiado, mas abrimos mais 2 leques de venda. Permuta, vendendo com alienação fiduciária, vendendo de como dá para vender. E, obviamente, ganhando mais dinheiro. É hora de comprar. Né? Quem está comprando agora vai aproveitar o cavalo selado que o Gino está falando aí no ano que vem também, quando vai facilitar mais a venda. Né? O pessoal vai, um dia todo mundo vai entender que o jogo tem que ser jogado em campo, não é da arquibancada, né, Renan? Não tem jeito. Isso aí é regra. Não adianta esperar condições perfeitas. Então não quer entrar na marolinha, aí fica esperando, fica assistindo enquanto a gente vai ganhar dinheiro, né? Essa é a grande realidade, né? Exato. Mas voltando... assim é melhor que trabalhar na CLT, com certeza. Vou falar a verdade com você. Demora um pouquinho? Talvez em época de vaca gorda você vendia com 8 meses, fazia um ciclo com 8 meses, hoje você faz com 12, 14. É mais ou menos isso aí. Agora, tá ruim para ganhar 50%, 60%? Aí é uma decisão que cada um tem que olhar para o seu. Se você ganha mais do que 60% no que você está investindo aí, cara, então você não tem que vir para leilão, você tem que ensinar todo mundo aqui a ganhar 60% com segurança, né? Então, na verdade, a gente devia acabar essa live aqui, chamar alguém que está fazendo 60% com segurança para poder ensinar a gente a fazer. Porque, para mim, não existe mercado que você consegue fazer 60% com segurança igual a gente faz aqui. Mas vamos falar o Pavan conseguiu pautar nossa live aqui. Vamos voltar no nosso assunto. Exatamente. Vamos voltar no nosso assunto. É isso aí. Gente, o que acontece nesse caso específico? Então, houve uma arrematação de um apartamento. Então, ali na capital de São Paulo, um bairro nobre, valor R$ 475.000, se eu não me engano. Tá? Não foi uma arrematação minha, foi uma arrematação de depois o meu grande querido, eu ajudei ele a resolver esse problema e ele veio para a comunidade Smart porque ele entendeu que o jogo é jogado dentro de campo e não fora, não na arquibancada. Então, o que acontece? Ele fez uma arrematação e como qualquer pessoa que segue, que está acompanhando, que está estudando leilões, pode fazer, arrematou apenas o apartamento. E nesse caso específico, para vocês entenderem o contexto todo, o proprietário que perdeu, o mutuário que perdeu para o banco, foi uma arrematação do Banco Bradesco. Quando ele alienou esse imóvel, então o que ele fez? Olha só para vocês terem uma noção. Ele tinha as 2 matrículas do apartamento e da vaga. Ele alienou somente o do apartamento. E para alienar o apartamento, ele ainda apresentou, lá no caso, a certidão de união estável com a companheira dele e fez a alienação do apartamento e simplesmente omitiu a matrícula do imóvel, do apartamento, que foi passada e transcrita diretamente para o CPF exclusivamente dele, não da companheira. Então ele era o atual proprietário da vaga de garagem daquele apartamento. E o imóvel alienado, do qual ele não pagou o financiamento,
foi a leilão. Então, o rapaz foi lá e fez a arrematação do apartamento. Arrematou o apartamento. Qual é a primeira coisa que todo mundo que arremata faz? Ah, beleza, vou mandar uma notificação. Gente, para esse nível de negociação, papel não resolve, né? O mutuário, para você ter uma noção, se o cara já pensou lá atrás em não registrar a vaga no nome e não alienar a vaga, de suprimir a vaga da alienação, ele já tem conhecimento suficiente. Inclusive, ele tem a profissão de corretor de imóveis, né? O cara sabe das coisas. Então, não é uma notificação, um papelzinho escrito ali dizendo que o artigo tal da lei fala em taxa de ocupação, não sei o que vai fazer o cara desocupar. Não foi isso, né? Enfim, mandou notificação, perdeu um tempo naquela situação esperando o retorno, não veio. Quando ele conseguiu contato com o mutuário, o que aconteceu? Ele precisou acionar, tá dando chiadinho, né? Não, para mim tá ok. Ah, tá ok? Ele precisou acionar um advogado. E aí ele procurou um advogado amigo dele, não um advogado especialista. Então essa é a outra e a principal causa de demora em emissão na posse. Quando você pega alguém que é generalista, né, que trabalha com outro segmento do mercado ou que não tem experiência em processos de emissão na posse. E aí o que aconteceu? Não, tá simples. Por quê? Entrei em contato com o mutuário, o cara entrou em contato com o mutuário, e o que o mutuário fez? Não, para mim tá tranquilo, eu só preciso de um tempo aqui para mim sair, tá? Eu preciso de 3 meses, 90 dias. Esse é o primeiro sintoma. Renan, você já concedeu algum prazo desse tamanho para mutuário? De jeito nenhum. Minha negociação começa com 30 dias. A concessão que eu faço é 40 dias. 90 dias sem hipótese, sem chance. Com 90 dias, eu já estou com distribuição de emissão na posse e já tem emissão na posse distribuída, sem dúvida nenhuma, entendeu? Então, assim, a gente já começa nessa negociação e olha, tudo que a gente vai falar aqui é de negociação extrajudicial. E leilão extrajudicial. Porque leilão judicial nem faz muito sentido ficar fazendo negociação. A menos que o processo seja tão lento e passados 10 dias ali da possibilidade de impugnação, não tenha havido nenhum tipo de impugnação, você pode, o processo está lento, talvez você tenta fazer um acordo, mas tudo que a gente for falar aqui, em geral, é de leilão extrajudicial. Porque no leilão extrajudicial você ainda tem essa questão da negociação e da possibilidade ou não de entrar com a emissão na posse. Ou seja, não tem um processo, é um extrajudicial. Então você não tem aonde pedir a emissão na posse num processo já existente. Você tem que abrir um processo pedindo emissão na posse. Então, qualquer coisa que a gente for falar aqui, em geral, é sobre leilão extrajudicial. Negociação amigável, contando que não existe um processo distribuído, e depois a decisão ou não de entrar com o processo. Bom, voltando aqui para a pergunta do Fernando. 90 dias, não tem como, não existe negociação de 90 dias. Mais de 30 dias é emissão na posse. Acabou, né? Porque você distribui a emissão na posse, você tem na mão o ocupante. O ocupante vê que você não está para brincadeira e normalmente quando você distribui a emissão na posse, a negociação é outra. Mas vamos voltar para o caso concreto aqui. Não, 90 dias jamais. Não existe. Exato, gente. Por quê? Porque o cara, quando vai desocupar o imóvel, ele desocupa em 15 dias, em 20 dias, 30 dias no máximo. Ele não precisa de mais tempo do que isso para nada, tá? Ele vai buscar outro imóvel para alugar, ele vai fazer qualquer outra coisa. Ele não precisa de mais tempo. Então, toda negociação, e por que eu, Fernando, jamais mando notificação via telegrama, via e-mail? Isso aí eu já deixei claro para vocês em inúmeras outras lives. Porque eu preciso de interlocução. Eu preciso conversar e ser respondido. Eu preciso falar e ser respondido. Eu preciso responder o que a pessoa me fala. Tá? Então não dá para mandar carta e ficar esperando as coisas acontecerem. Isso não serve para nada. Tá? Então, primeira coisa, estabelecer a interlocução. Detalhe, prioridade máxima. Você tem que entender qual é todo o processo, né? Qual o procedimento da desocupação para que você sente no lado forte da mesa. Eu falo isso o tempo inteiro. Olha, a negociação ela acontece sobre o meu tom, não sobre o tom do ocupante. E é muito importante que você que arrematou fala o seguinte, mas eu quero, com jeitinho, tomar posse, eu quero convencer o cara a não quebrar o imóvel, eu quero convencer o cara a me deixar, ou seja, quando você começa a querer levar vantagem
sobre a situação, você já saiu perdendo, começa por aí, tá? E o que é levar vantagem? É quando você quer se beneficiar de algo que teoricamente não é seu. Ah, eu quero que ele saia e me deixe a casa montada. Perfeito. Perfeito. É um direito que você tem? Talvez. Mas também não custa nada você remunerar por isso, se assim for feito. Qual é o grande problema? Na maioria das vezes, o cara, quando está com a casa muito montada, ele quer o preço do imóvel. Ele quer ser ressarcido de tudo. Então vai ser inviável. Você não vai chegar num denominador comum. Então é muito importante que você, desde o começo, tenha hombridade, tenha o quê? Pulso firme para tomar a posição forte da mesa. Olha, e explicar, deixar o cara a par disso. A situação é essa, a sua condição que você tem é essa. Eu quero entender se a gente pode continuar conversando ou se eu posso tomar as minhas medidas, né? Vamos deixar o caminho aberto para a gente conversar e eu vou tomar as minhas medidas. Então, necessariamente, o cara tem que entender. Aí vem a primeira sirene, sempre. Qual a resposta que o cara dá? Toda resposta que o mutuário for dar, você tem que estar preparado para a resposta. Por quê? Você tem que entender o procedimento. Ah, mas eu nunca fiz, como é que eu faço isso? Exatamente o que a gente está trazendo aqui hoje para vocês. Experiência prática para quando você for fazer a sua primeira vez, você entender o que você pode fazer. Então, necessariamente, quando você aborda o mutuário, olha, sou o representante do novo proprietário desse imóvel que foi arrematado no leilão. Eu quero saber como é que está a sua programação de desocupação. Não, isso aí está com o meu advogado. Fale com o meu advogado. Essa é a resposta padrão. Fale com o meu advogado. O que você aqui que está escutando a gente agora faria nessa situação? Né? Eu vou dizer, 80% responderia, vou colocar aqui, ó, a resposta de todo mundo. Tá bom, me passa o contato do seu advogado que eu vou falar com ele. Né? Então, gente, não, eu não faço dessa forma. Começa por aí. Ah, fale com o meu advogado. Olha, eu estou falando com você porque a ação vai ser movida contra você. E se por acaso você quiser que seu advogado entre em contato comigo, você pode pedir para ele me ligar. Mas a minha conversa é com você. Com ele eu não tenho que falar. Com ele eu vou falar só no processo. Né? E aí entra o principal erro, que é onde todo mundo começa errando, que é o seguinte, espera aí, mas eu não quero gastar com o processo. A bela da economia burra. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Você quer sentar do lado forte da mesa? Né? Você quer ter músculo? Você tem que ir para academia. Se você quer sentar... Até fazendo um adendo sobre isso, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Que a importância de você estar no lado forte da mesa. A importância de você começar uma negociação com vantagens sobre o ocupante. Primeira coisa, né? Quando a gente fala de vantagem, a primeira coisa, na minha cabeça, tá? Qualquer negociação que eu vou começar, eu não posso correr o risco de tomar qualquer invertida. Então, do tipo, então me manda, você já escriturou, você já registrou? Esse tipo de pergunta, na minha cabeça, não cabe. Então, é por isso que hoje, eu só começo qualquer conversa, a primeira coisa que eu faço, arrematei, correr para registrar. Primeira coisa, escriturar o imóvel e prenotar a escritura. Por quê? Você começar uma negociação, o Fernando falou sobre estar no lado forte da mesa. Você tem que chegar na mesa para negociar de um jeito em que não tem conversa mais. É o que o Fernando falou. Você ligou, você está com a escritura, você já prenotou a escritura, ligou para o ocupante. Ah, mas conversa com o meu advogado. Falei, cara, deixa eu te explicar um negócio. Eu sou proprietário do imóvel. Eu estou conversando com você que está ocupando o imóvel. Seu advogado não ocupa o imóvel, não. O que ocupa é você. A minha conversa é com você. Ah, mas é meu advogado. Então, peça ele para me ligar, mas a minha conversa é com você, porque você está ocupando o meu imóvel. Acabou. Ah, mas cadê o documento? Está prenotado, está aqui a prenotação. Acabou. Tem conversa. Né? Porque senão você fica... Eu já vi gente perdendo discussão na primeira pergunta do cara. Você não pode ter vamos dizer assim, quando você entra numa discussão, já entrar com perdida a discussão, já perder a negociação. Negociação é
um equilíbrio de força, uma relação de força. E quando você está no lado forte da mesa, a negociação fica muito mais fácil, né, Fernando? Exatamente, gente. E a gente sempre orienta nesse ponto. Tem gente que arremata da caixa, nem pagou o boleto e já vai atrás de falar com o ocupante. Peraí, você não tem ainda legitimidade para nada. Tem gente que nem conseguiu pegar a escritura e está lá cobrando o condomínio. Ó, me manda aqui, me libera meu acesso. Né? Então, tem coisas que não adianta pular a fase. Não faz sentido você ficar ali numa pressa de uma semana, 2 semanas, um mês. Né? Não vai mudar nada na sua operação. Né? Então, necessariamente, você tem que estar munido, primeiro, conhecer o procedimento e estar apto para isso. Né? Então, muita gente, eu já contei aqui algumas histórias, acho que nem adianta adiantar aqui, mas já contei algumas histórias onde eu entrei no imóvel, invadi, estava dentro do prazo, ou não tinha ninguém, eu fui lá e entrei no imóvel. Por quê? Porque eu tinha documento para defender a minha posse. Então, não é entrar porque eu arrematei, é entrar porque eu sou o proprietário registral. É diferente nesse ponto. Mas, voltando no caso aqui. Então, qual que era a E situação? só fazer um adendo aqui antes de entrar no Pode caso, falar. que agora você vai entrar e vai contar o caso, né? Muita gente vai escutar, a gente falou durante muito tempo, a gente entrou aqui comentando, trazendo nossas experiências práticas desde 2020. E em 2020 a gente falava, cara, entre em contato assim que se arrematar. Só que a realidade, eu vou ser bem sincero, mudou muito de lá para cá. Da mesma forma que nós arrematantes hoje somos muito profissionais, mas muito profissionais. Hoje, qualquer smartano aí que está na comunidade, que entra hoje numa comunidade smart, o nível de profissionalismo é altíssimo. Né? Não tem bobeira mais. Da mesma forma que quem entrou, quem é devedor, comparando com 2020, está muito mais preparado. Ah, você vai pegar alguém que você arrematou um popular aí, que você mandou a notificação, o cara saiu. Isso é para popular, gente. É para imóvel 50 mil, 70 mil, que o cara não sabe nem o direito dele. Sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele perdeu ali, ele sabe que parou de pagar o financiamento, que tem que sair. Vai fazer isso no imóvel de 300, 400, 500 mil para você ver o que acontece. Então, a realidade é outra. A preparação dos devedores, assim como nós nos preparamos, e hoje nós somos, cara, eu olho hoje, Renan, 2025, comparando com 2020, cara, é outro arrematante. A habilidade nossa hoje de resolver qualquer situação é outra do que em 2020. Da mesma forma, os devedores também se profissionalizaram. Então, entender isso muda o jogo. Quando você entende que, cara, eu estou lidando com alguém do outro lado que vai procurar advogados, vai procurar pessoas que possam auxiliar ele a melar a arrematação, é óbvio que eu também tenho que, do meu lado, me preparar. Então, entender isso de que numa negociação a gente só entra quando a gente está munido de uma documentação hábil para poder negociar com segurança, faz a diferença, tá bom? E além disso, né, Fernando, só complementando para você contar o caso prático aqui, documentação não quer dizer que toda vez a gente toma posse só com documento, não. Às vezes está desocupado, a gente entra. Não vou mentir para vocês. Às vezes a gente arrematou, já sabe que o imóvel está desocupado, eu entro. Entro, troco a fechadura e é meu. Acabou. Agora, está ocupado, o imóvel é de médio ou alto padrão, o jogo é outro. Tem anulatório, então, aí que o jogo é outro mesmo. Primeiro registro. Então, depende de cada situação. Aí vocês vão ver assim, o Renan entrou, às vezes eu posto alguma coisa na internet aqui. Ô, Renan, você tomou posse nesse imóvel aí sem registrar? É esse aqui eu tomei. Porque estava desocupado, eu sabia que não tinha risco, fui lá e entrei. Agora, na maioria das vezes, tudo é feito de uma maneira cuidadosa para que a gente sempre esteja no lado forte da negociação. Esse é sempre o nosso ponto de atenção, né, Fernando? Exatamente. E nesse caso prático, gente, falando aqui para vocês desse caso específico, o que aconteceu? O advogado, que era amigo lá do arrematante, ele fez um termo de acordo, entrou em contato com o ocupante falou assim, não, em 90 dias eu te entrego o apartamento aqui, tá tudo certo. Então, a princípio, o que acontece com o arrematante que está começando? Pô, maravilha, o cara vai sair e eu não vou pagar nada. Olha que maravilha.
Tá perfeito para mim. Eu espero os 90 dias ali, tá tudo bem. E aí, fez um termo de acordo, né, dizendo exatamente o quê? Olha, o cara se compromete a sair no prazo de 90 dias e tal, encheu um monte de termos ali no acordo, mas não colocou o principal. Tá? Um termo de acordo, gente, ele tem que ser muito bem elaborado, por quê? Isso não é só para desocupação, isso é para qualquer coisa que a gente faça na vida. Você tem sempre que considerar o não cumprimento daquilo que está sendo acordado. Tá? E parece ser uma coisa tão óbvia, que é exatamente por quê? Porque a gente acabou de arrematar um imóvel que foi decorrente, originário, de um não cumprimento de um acordo. Né? Então o cara faz uma alienação fiduciária, ele se compromete a pagar uma parcela, ele não paga e perde o imóvel. Né? E você imagina se o banco faz um contrato com você, onde ele te paga, te empresta dinheiro, né? E não pega o seu imóvel como garantia. Que ele vai receber de quem depois? Como? Né? Então, gente, o termo de acordo ele tem que ter base, ele tem que ter nexo. Um contrato de compra e venda, quando a gente faz a venda, a mesma coisa. Eu tenho que considerar as possibilidades do que pode dar errado, do que pode não ser cumprido. Então, o cara está estabelecendo que em 90 dias ele vai me entregar o imóvel, e se ele não me entrega? O que é que eu posso fazer? O que adiantou eu ter feito a assinatura com ele num termo de acordo? Qual é a condição? Entenderam? Então você precisa necessariamente fazer um documento que te atenda. E aí eu vou perguntar, vou jogar uma coisa aqui agora, eu quero que vocês reflitam. O que é que eu preciso constar, ciente disso que eu acabei de falar, o que é que eu preciso constar no termo de acordo para que esse acordo me seja favorável, para que ele me tenha utilidade, para que ele seja útil para mim? Alguém tem O Fernando noção? só tá falando sobre isso porque bateu 350, tá? A gente não ia falar sobre isso, ele só tá falando sobre o que tem que ter no acordo, já entrando na parte do acordo especificamente, porque bateu 350. Então é isso, galera. Compartilha a live, a gente vai entregando. Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais motivado a gente fica para entregar o ouro. O Fernando já tá começando a entregar o ouro aí, ó. O que tem que ter na desocupação, no acordo de desocupação, para que ele possa ser útil em eventual emissão na posse, enfim. Vamos lá, vamos ver o que a galera tá falando aí. É legal o pessoal colocando a multa. Ô, Tatazinho, por favor, hein, não me entregue não, que você já viu a aula. Então, o que acontece? Multa, gente. Mas vai cobrar o quê? Se o cara já não pagou nem o financiamento dele, vai pagar multa para você? Pensa aí, vamos lá. Gente. Convenção de condomínio, não. Convenção de condomínio que é outra coisa que o Paulo Costa está respondendo. É na matrícula, prazo de ocupação, autorização de missão na posse, ele tem que desocupar de imediato. Tiago Freitas Feliz aí falou, passar a posse do imóvel com o administrador do condomínio, autorizar o juiz da emissão. Bora lá, galera. Bora lá, bora participar. Bora compartilhar a live. Mete o dedo no aviãozinho aí, compartilha com mais 5. Que hoje o que o Fernando vai falar aqui agora, nós vamos debater aqui sobre o termo de emissão na posse, o termo de acordo, o que tem que ter no termo de acordo para dar segurança para vocês. Compartilha aí, que se seu sócio não ouviu o que a gente vai falar aqui hoje, amanhã, na hora que vocês forem negociar desocupação, ele não vai entender nada. Bora lá. E aí, Fernando? Então vamos lá, gente. O que acontece? Tá? Você precisa ter um documento que elimine ou vamos dizer, como é que eu vou falar para vocês? A contestação da sua ação de emissão na posse. Porque você pensa o seguinte, olha, a partir do momento que o cara não cumpriu com o prazo combinado comigo, o que me resta fazer? Qual é meu próximo passo? Eu vou lá e vou dar uns copinhos na orelha dele? Não. Eu tenho que entrar com a ação de emissão na posse. E aí, se eu tiver que começar do zero a ação de emissão na posse, principalmente hoje que a gente tem aí juízes que não são especializados nisso, você fica à mercê do judiciário para qualquer tipo de decisão absurda. Inclusive a de negar liminar, inclusive a de te dificultar a sua emissão na posse, que é um direito seu, que está lá previsto na lei, né? E que é com que os advogados desse pessoal contam. Então você precisa ter o quê? O documento ele não serve para que o cara desocupe naquele prazo. Ele serve para te ganhar tempo. Tempo, entendeu? Então você vai ter que colocar uma cláusula aonde o cara reconhece a sua propriedade, a legitimidade do seu direito, tá? Então começa o seguinte, você é o proprietário registral? Sou. Então o cara reconhece que você é o atual proprietário. Nesse documento tem que constar
que ele já reconhece isso e que ele já autoriza, no caso de não cumprimento do prazo, tá, que o juiz, que o judiciário, espeça-se o mandado para ser cumprido coercitivamente, né, com meio de ordem de arrombamento e reforço policial. Ou seja, você vai fazer um documento onde ele vai assinar, vai reconhecer firma, e você vai, com esse documento, fazer a instrução do seu processo. Então, o seu processo vai ser o quê? Um mero pedido para o juiz: olha, tá aqui, o cara já autorizou, eu já negociei, toda a discussão jurídica que deveria existir nesse processo, a fase de conhecimento, ela já foi sanada por uma negociação anterior, né? Então, ou seja, você elimina as etapas de um processo judicial entre uma audiência de conciliação, entre qualquer coisa que passe pela cabeça do juiz. Porque você chega lá com a sua matrícula registrada, o juiz vai falar assim: ah, mas eu quero entender a parte contrária primeiro, deixa eu ver o que ele tem para dizer, né? Nesse caso, você já tem um documento onde já está dito, escrito, claro, tá? Então, o primeiro objetivo é, um termo de acordo, ele tem que ter uma utilidade. Todo mundo, 95% dos arrematantes e dos advogados que fazem esses instrumentos, eles focam no quê? Na multa, na taxa de ocupação, ou seja, na viabilidade financeira. Isso é secundário. Isso, inclusive, às vezes, impede o cara de assinar a minuta de acordo. Porque ele fala: não, peraí, eu estou reconhecendo que eu vou ficar devendo. Eu estou reconhecendo que eu vou ser devedor seu. Né? Então, quer dizer, às vezes o cara não assina um termo que ia te facilitar o seu processo de emissão na posse por 3, 5, 10 meses, porque você está ali pensando em ganhar um dinheiro dele que ele não vai te pagar. Vocês entenderam a lógica do contexto? Isso é muito importante, né, Fernando? Às vezes, o que a gente quer, no final das contas, né, quando a gente arremata o imóvel, é a posse, né? Então, a questão de ganho em uma taxa de desocupação ou reconhecimento de dívida por parte do ocupante, isso é secundário. Isso é secundário. Porque se você foca muito nisso, você perde até o foco daquilo que é primordial, que é tomar posse do imóvel. Que às vezes você colocou 300, 400, 500 mil reais no imóvel e você está preocupado com 5 mil reais de taxa de ocupação, 10, 15, que você não vai receber. Então, já recebemos taxa de ocupação? Já. Mas isso é exceção. Eu estou aqui falando sendo sincero para vocês. É exceção. Na maioria das vezes a gente usa a taxa de ocupação ou qualquer acordo para forçar a saída do ocupante. E o que o Fernando falou é muito importante. Mesmo quando você assina um contrato de acordo, um acordo com o ocupante, o que acontece se ele for descumprido? Isso é o mais importante que você tem que responder. Porque não adianta nada você assinar um papel, gente. Ele assinou um papel com o banco e não respeitou, que dirá com você, né? Então, ele perdeu o imóvel, que ele já pagou algum tanto, já pagou entrada, já pagou parcelas, e ele descumpriu, que dirá com você. Então, saber o que acontece em caso de descumprimento do acordo é a diferença entre fazer uma desocupação rápida e uma desocupação demorada, né, Fernando? Exatamente, gente. E quem está aqui, olha só, outra coisa que eu vou dizer para vocês, tá? E quem está aqui pedindo: ah, mas tem modelo desse contrato, tem modelo disso aqui, começa pelo seguinte: eu já disse para vocês o que vocês precisam, qual é o objetivo, qual a utilidade do documento. Então, daí você querer um modelo, cada negociação é diferente, né? Então, quer dizer, você começou o modelo, significa que você já não entendeu. Você não precisa de modelo, você vai fazer, você vai escrever aquilo que você precisa, né? Necessariamente assim. Mas, voltando ao caso aqui, o que acontece? Eu falei para vocês que foi arrematado apenas o apartamento. E aí, quando você começa a negociar com o cara, 90 dias, ok. Aí ele vai lá e assinou um termo de acordo, onde previa multa alta, taxa de ocupação e um monte de coisa que o cara tava nem aí. Por quê? Porque ele não ia pagar mesmo. Entendeu? Então, ou seja, aquele documento, para ele, não obrigava ele a sair de lá. Não ia ter efeito prático nenhum contra ele. E aí ele tinha uma carta na manga que era o quê? Eu tenho a vaga de garagem que está no meu nome. E que você tem interesse, porque você vai ficar com o apartamento sem vaga aqui nessa região, ele tá uma bucha, ele vai estar sem liquidez, ele não vai valer muita coisa. Né? Então aí o que acontece? O cara
voltou a ter o quê? A posição forte na mesa, que foi o momento que se apresentou para mim a situação, onde o cara me procurou e falou, me ajuda com isso aqui. E eu olhei aquilo e falei, cara, esse desafio eu quero fazer. Só pelo desafio, porque eu adoro eu adoro uma encrenca, né? Então, o que que acontece? Necessariamente o cara veio o seguinte, olha, parte de que pressuposto? Não só não cumpriu o prazo que eu falei para você dos 90 dias, como eu preciso aqui de mais tempo e a vaga de garagem você vai comprar de mim? O preço que eu quero é tanto. Ele tinha mandado lá, tipo, acho que 38 mil reais, dos quais ele queria 10 mil de imediato. Eu quero 10 mil agora. Né? Então, ou seja, o cara tomou a posição forte da mesa e estava impondo condições. E aí eu assumo a negociação. Ó, tudo bem, a partir de agora é comigo que você fala. Tá? Mas ele vai querer ficar com a vaga? Calma. Primeira coisa, eu preciso saber o seguinte: quando é que você sai? Eu preciso de mais 30 dias. Eu falei, olha, legal. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é distribuir a ação de missão na posse. E aí eu cheguei para o arrematante e perguntei, vem cá, o cara está te oferecendo a vaga por 38 mil reais, correto? Correto. Você está disposto a pagar 38 mil pela vaga dele? Não, eu tô, vale, eu quero. Não, eu compro a vaga dele por 38. Aí tinha um outro porém. Quando você arremata, você vai procurar saber quem é o ocupante. Deixa eu ver qual é o histórico, qual é a profissão, o que o cara tem. Vamos puxar a capivara do cara para entender quem ele é, né? Para você entender com quem você está falando. E aí, você entra lá no site do tribunal e vai puxar. O que o cara tem? Pelo menos mais uns 6, 7 processos de execução contra ele. Ou seja, ele tem outras dívidas já sendo executadas. Começa por aí. Aí eu te pergunto, vou jogar para vocês aqui. Se você comprar um imóvel de qualquer pessoa que tenha dívidas ajuizadas, alguém sabe qual é a consequência disso? Quem aqui já ouviu falar? Bora lá, galera. O que acontece se você comprar um imóvel de alguém que tem dívida ajuizada? Bora lá. Essa é fácil, hein? Bora lá. Você tem uma dívida, tem alguém te cobrando. E aí você vai e esvazia o seu patrimônio. Vende os seus imóveis, vende tudo para, eventualmente, até prejudicar esses credores que estão te cobrando. O que acontece? Exato, gente, porque é isso que o Renan disse aqui. Então você imagina que eu tenho imóveis e eu tenho dívidas. Aí eu vendo meus imóveis para o Renan e não pago os meus credores. Né? Pego o dinheiro e sumo. O que vai acontecer? Os credores vão em cima do Renan e vai falar, você não poderia ter comprado o imóvel dele, sem antes ter nos pagado. Então, a sua venda vai ser anulada. Você vai perder o dinheiro que você pagou para ele ou vai ter que dar um jeito de receber dele de algum jeito. Mas o imóvel vai responder pelas dívidas. Então, simplesmente, você não pode, legalmente, comprar essa vaga de garagem. Vocês entenderam o contexto? Então aí, o que acontece? Para por aí, eu não posso comprar a vaga do cara. Não posso, não dá. Por quê? Porque ele tem outros processos. Se eu comprar, vai ter uma decisão judicial depois, anulando a minha compra, e eu vou ficar chupando o dedo. E aí, naturalmente, o que eu vou fazer? Eu tenho um apartamento que eu comprei, que eu arrematei, e está sem vaga. Como é que eu soluciono isso? Olha, o desafio é exatamente esse. Além de eu desocupar o cara, eu tenho que dar um jeito de assegurar aquela vaga para mim. Então, não é só desocupar agora o apartamento. É também comprar uma vaga de garagem que está sujeita a fraude à execução. Como é que desamarra esse nó, gente? Primeira coisa, o Rafa falou aí certo, Carvalho. Você pode tentar viabilizar a compra dessa vaga do ocupante ou procurar uma outra vaga no condomínio. Mas é óbvio que o ocupante ali está numa situação vulnerável. É muito mais fácil você tentar resolver com a vaga dele do que partir para o mercado geral lá dentro do condomínio e tentar comprar outra vaga. Que pode nem existir. Pode nem ter uma vaga à venda. Então, você ficaria numa situação complicada. Porque se você pega o seu apartamento sem vaga, você não vende. Ou tem uma liquidez, um preço muito menor. E se você ficar sujeito a uma vaga no mercado, e se não aparecer essa vaga? Sendo que tem um ocupante ali
que tem uma vaga que você sabe que trazendo a solução certa você consegue resolver, né? Então, o caminho natural, como primeira opção, é tentar comprar do ocupante mesmo. Não tem como, né? Explicar para o pessoal, gente, que não existe terceiro de boa-fé nesse caso. Por quê? Porque já existe ações ajuizadas contra o proprietário. Então, o terceiro só é de boa-fé se ele foi lá consultar os processos, né? E entender que o cara tem dívidas. Então, não pode se vender imóvel para quem tem dívida ajuizada. Não existe boa-fé nisso. Existe, o terceiro só é de boa-fé se ele tiver prova de que as certidões são negativas. Por exemplo, se ele for lá tirar uma certidão do tribunal e ela for negativa de distribuição, não tem nenhuma distribuição de execução ajuizada, ok. Ah, mas ele tirou a certidão e não tinha. O tribunal que errou ao não. Claro, é terceiro de boa-fé. Agora, se você compra um imóvel e não tirou as certidões do comprador, isso não é terceiro de boa-fé. Você falhou com o dever de diligência. Existe um dever do comprador. Qual que é o dever do comprador? De diligência. Tributos é assim também. Se você comprar um imóvel, você qualquer compra, gente, não estou falando de leilão, não. Você vai comprar um imóvel. A primeira coisa que você tem que pedir para o comprador do imóvel é me dar a certidão de tributos municipais, para ver se ele não deve PTU, e de condomínio. E depois você vai buscar as certidões pessoais dele, para ver se ele não tem nenhuma execução contra ele. É isso. E aí quando você pega, imagina só, você não pediu a certidão de PTU. Aí depois você vira, a prefeitura vai te cobrar. Porque você é o comprador, adquirente, subroga na obrigação dos tributos passados. Aí você vai virar e falar, não, mas eu sou terceiro de boa-fé. Não, então me mostra que você pegou a certidão. Não pedi certidão. Então você não é terceiro de boa-fé. Se você não cuidou, não fez a diligência necessária para tirar as certidões na hora da compra, você não é terceiro de boa-fé. Por isso que eu falo que hoje, comprar um imóvel de leilão é muito mais seguro do que comprar um... Ô, gente, quem aqui está olhando isso aqui que a gente está falando? Presta atenção. Olha só. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Até agora a gente falou de duas coisas. A compra do imóvel em leilão e a desocupação. E a segunda coisa, que é a compra da vaga. O arrematante deu uma mancada aqui, porque ele comprou o imóvel em leilão sem a vaga. Beleza? Foi um erro crucial. Você poderia ter evitado esse erro. Mas a complexidade da compra em leilão é muito menor do que a compra da vaga. Olha só para você ver. A compra da vaga, olha só o problema. O cara tinha execuções, você não conseguia comprar numa compra comum porque tinha dívidas em aberto, tinha ações distribuídas. A complexidade hoje de comprar um imóvel fora de leilão, ele é muito maior. Eu tenho preguiça de comprar um imóvel. Cara, na hora que a gente vai vender, o pessoal pede tanta coisa pra gente. É certidão não sei o quê, é certidão de empresa. Até empresa. Eu estou vendendo imóvel na pessoa física, o cara pede certidão de empresa. Coitado do corretor. O corretor fica pedindo um dossiê da gente para comprar um imóvel, para intermediar uma compra e venda de um imóvel comum, né, Fernando? O negócio não é brincadeira, não. Comprar imóvel hoje no mercado comum é pior do que comprar em leilão. É muito mais fácil comprar em leilão seguro, comprar em leilão, do que comprar no mercado comum, sinceramente. E, gente, até para poder esclarecer para vocês, mas então é fácil, eu vou lá nos processos onde ele está sendo executado e compro lá. Gente, isso pode demorar alguns anos, tá? Para você comprar algo dentro de um leilão, a vaga tem que ser avaliada, tem que ser penhorada, depois avaliada, depois mandada a leilão, e outro pode comprar no seu lugar. Tá? Então, ou seja, você não conseguiria solucionar a situação ali. Por quê? Porque pode demorar demais. Né? Então, qual foi a questão aqui? Olha, eu tenho que equacionar algumas situações, que é, como é que eu vou tirar o cara de lá? Como é que eu vou ficar com essa vaga de garagem? Vocês entenderam o pulo do gato? Então, não é esse papinho de eu sou bom, eu fiz 50 pop não sei na onde e desocupei com um papel, mandei lá uma notificação dizendo o artigo 30. Não, é isso aqui que eu estou falando para vocês, é como é que você resolve nó, como é que você ganha dinheiro, como é que se soluciona problema. Tá? Então, o que a gente está trazendo para vocês aqui hoje foi aula nos tubarões e é assunto que você tem que estar ligado, você vai verificar, para quem está no jogo no dia a dia, vai ver isso aqui, tá? Vai passar por isso e vai deixar passar o dinheiro na mesa porque não sabe como fazer. E eu vou dizer para vocês aqui o que acontece. Tá? Então, voltando à parte onde nós paramos. Negociação com o cara.
A princípio, o cara estava do lado forte da mesa, se sentindo do lado forte da mesa. Então eu precisava virar a mesa. Eu tenho que trazer para mim aqui a minha posição. Então qual é o primeiro ponto? Olha, meu amigo, vou fazer o seguinte. Não, então veja bem. Vou fazer o seguinte, eu vou distribuir a ação de missão na posse e a gente continua conversando aqui. Aí o cara ainda me responde o seguinte: poxa, mas quando eu estava falando com outro cara lá, ele era muito mais solícito, ele queria resolver o problema. Você está sendo muito duro. Eu escutei isso do cara. Né? E aí, na sequência, ele falou o seguinte: ele vai querer a minha vaga ou não vai? Senão eu vou vender aqui no prédio. Aí eu já, vou te falar a verdade, tá? A vaga é sua, tá registrada no seu nome, não é dele. Você pode vender para quem você quiser, mas para qualquer pessoa que tiver um pingo de consciência, ele vai entender que vai comprar de você e vai perder. Como assim? Falei, porque você tem outros processos contra você, você é devedor em outros processos. Aí o cara me veio com uma novidade. Não, mas eu tenho seguro das dívidas que estão sendo executadas, eu tenho um seguro aqui contra, porque o cara era corretor, então ele tinha um seguro para corretor das cagadas que ele tinha feito lá. Tá? Então o que acontece? Falei, cara, esse seguro aí, para mim não vale nada. O fato é o seguinte: qualquer pessoa para quem você transferir essa vaga vai responder e vai perder o imóvel. Então você quer vender no prédio? Pode vender. Vai lá e vende. Se alguém comprar, sinta-se satisfeito, tá? Você vai estar fazendo um baita do negócio. Fique à vontade com a sua vaga. Então lembra que começou a live aqui, o Renan falando para vocês sobre frieza. O que eu quero, gente? Eu quero a vaga. Eu não quero deixar essa vaga escapar. Mas o que eu falei para ele? Fique com a sua vaga. Faça o que você quiser com ela. Vocês pegaram? Eu tenho que retomar a força da mesa, da negociação. Né? E é assim que a gente faz. E aí o cara, mas você está sendo muito intransigente. E não sei o quê. Tá, e como é que eu vou fazer então? Ele não vai querer a vaga? Eu posso me livrar da vaga aqui então? Cara, eu tenho uma alternativa se você quiser ouvir. Não, então fala com o meu advogado que você já está falando muito complicado para mim. Foi isso que o cara falou. Aí eu disse para ele, olha, seu advogado pede para ele me ligar, mas se você quiser, minha conversa é com você, não é com ele. E aí me liga o advogado dele. Eu sou o João, advogado do fulano, para tratar com relação lá à questão da desocupação e não sei o quê. Eu falei, cara, ele sabe, ele está cheio de processo, o senhor também sabe, né? O senhor, doutor, é advogado, o senhor também sabe que vai dar fraude de execução, não tem jeito. A minha posição para ele continua sendo a mesma. Qual é? Alguém aqui arrisca dizer qual era a minha proposta para ele? Vou dar o pulo do gato, hein? Qual que era a proposta que o Fernando tinha para o advogado? O advogado chegou, quer dizer, o ocupante passou a palavra para o advogado entrou em contato com o Fernando. Qual que era a posição do Fernando para o advogado? Vamos lá, galera. Eu já sei, não vou falar aqui não, estou esperando o Fernando falar. É a ideia que a gente tira da cartola, gente. Então, o que acontece? Eu falei para ele o seguinte, olha, eu vou ter que entrar com a ação de missão na posse de qualquer jeito. Tá? Começa por aí. Independente da gente fazer acordo de você desocupar aqui hoje, eu tenho que entrar com a ação de missão na posse. E aí, alguém arrisca? Já deu a dica. Eu precisei entrar com a ação de missão na posse. Alguém arrisca por quê? Ninguém arrisca. Então eu vou falar já de uma vez, porque o tempo está passando, tá ficando longa essa live. Vou dizer para vocês, gente. Falei o seguinte, eu vou entrar com a ação de missão na posse. E detalhe, para quem lembra, o valor do imóvel arrematado foi R$475 mil. Então aqui em São Paulo, as custas é 1,5%. Tá? Então o valor da arrematação, 1,5%. A gente tem outras teses que a gente debate sobre o valor da causa para recolher custas menores, de 1/3, de 12 aluguéis, de outras coisas, mas pode colar, pode não colar, você nunca sabe. Então é loteria. Então o primeiro passo que eu falei para ele é o seguinte, olha, tem uma forma da gente fazer um acordo aqui. Primeiro, eu preciso que você desocupe o imóvel em 15 dias. Eu te dou mais 15 dias para você sair do imóvel. Segundo, você vai ter que assinar o termo de acordo, o novo termo de acordo para mim, aonde, além de tudo aquilo que eu falei para vocês, que é onde ele autoriza e tal, nesse caso, nem precisava, porque não era esse o objetivo. Eu falei para vocês, eu já precisaria distribuir a ação de missão na posse. Então eu distribuo a ação de missão na posse sem termo de acordo nenhum.
Né? Por quê? Porque basta ter a matrícula registrada. Eu entro com a ação de emissão na posse. Então a ação já está distribuída. Aí o que eu preciso? Preciso que o cara assine um termo de acordo. E qual que era a finalidade desse termo de acordo? Eu precisava que o cara reconhecesse nesse termo de acordo uma dívida. Né? Então ele tinha que fazer o quê? Nesse termo de acordo ele reconhece que ele está ocupando o imóvel injustamente, que o imóvel não é mais dele, ele reconhece a legitimidade do proprietário registral e ele reconhece que, segundo a lei, tem a taxa de ocupação de 1% do valor do imóvel por mês, desde a data da consolidação da propriedade. Então, somando a taxa de ocupação daquele imóvel, desde a data da consolidação da propriedade até aquela data, dava R$110 mil. Vocês imaginam? Então é o seguinte, R$110 mil. Aí, eu falei o seguinte, você vai ter que assinar esse termo de acordo, reconhecendo essa dívida, tá? E o que a gente vai fazer mais nesse termo de acordo? Para pagamento dessa dívida de R$110 mil, eu, no caso o arrematante, aceita como dação em pagamento a vaga de garagem. Vocês pegaram? Constituiu a dívida da taxa de ocupação que só serviu para isso, né? Então você não conseguiria cobrar mesmo, não conseguiria nada. Constituiu a dívida da taxa de ocupação para quê? Para que virasse uma contraprestação com a vaga de garagem, fosse a dação de pagamento para quitação da dívida. Então, a dívida de 110 mil foi paga com a vaga de garagem num termo de acordo lá dentro do processo de emissão, né? Então foi feito o processo de emissão, reconhecida a dívida por ele e ato contínuo da ação em pagamento para quitação da taxa de ocupação, né? Exato. Então, o que a gente teve ali, gente? Primeiro, uma homologação judicial. Então, naquele processo que eu distribuí de emissão na posse, aí a gente junta um acordo assinado por todas as partes, dizendo, meritíssimo, excelentíssimo senhor juiz, chegamos a um consenso aqui nessa demanda e aqui está o termo de acordo. E aí, o que acontece? O juiz vai lá e homologa o acordo que chegaram as partes, dando fim à ação. Eu tenho um termo de acordo. Agora, deixa eu voltar aqui. Parece fácil, né, gente? Falando assim, parece fácil. O que acontece? Quando você fala isso para o ocupante... E qual que é o segredo do negócio? Qual que é o segredo? É porque uma dação em pagamento poderia configurar fraude também. Porque senão era muito fácil o cara sair dando dação em pagamento, reconhecendo dívida, passando para parente e resolvendo, fugindo da dívida. Mas ali houve, dentro de um processo, homologação do juiz. Então, um juiz homologou o acordo e reconheceu a dação em pagamento, facilitando a transferência de um imóvel para um lado para o outro, né? Então, na verdade, não foi uma dação simplesmente entre as partes. O fulano de tal reconheceu o Fernando, transferiu para o Fernando. Não foi por escritura pública. Foi a dação em pagamento reconhecida, homologada por um juiz, né, Fernando? Exato. E aí, gente, qual que é a parte difícil? Vem cá. Mas o cara aceitou isso de uma boa, assim, né? Então, quer dizer, o cara demorou. Peraí, mas você está querendo que, além de tudo, eu reconheça uma dívida? Como é que eu vou assinar isso daqui? Vou reconhecer uma dívida? Não, isso daqui eu não faço. Cara, então eu não consigo te ajudar. Pode ficar com a sua vaga e você vai sair do mesmo jeito. Tá tudo bem, né? A nossa relação continua a mesma, né? E aí o que acontece? O cara... Mas eu quero dinheiro, mas como é que eu vou assinar isso sem nenhum centavo de sinal? Cara, não tem sinal. Só depois que você reconhecer dívida, que o juiz homologar, é que eu faço o pagamento da sua vaga. Né? De nenhuma outra forma. Não, mas sem dinheiro não dá pra gente assinar nada. Cara, então não assina. Lembra que a gente tem que ter frieza? Então tudo bem, cara, não tem problema. Fique com a sua vaga. E fique também sem dinheiro. Né? Então, quer dizer, você toma o lado forte da mesa de novo. Aí, depois que o cara aceitou, qual foi a grande questão? Lembra que eu falei para vocês lá no começo? A vaga de garagem estava registrada exclusivamente em nome dele. E ele tinha uma companheira, certidão de união estável com ela no apartamento. Né? Então, ou seja, na vaga de apartamento, com o banco, ele era união estável. Na vaga, ele é solteiro. Bastava para mim pegar só a assinatura dele, o que ele ia fazer depois? Não, mas é só eu, e depois ia entrar lá a ex-mulher e tal. Eu falei, cara, e detalhe, esse termo de acordo tem que ser assinado pela sua ex-esposa também.
Ah, não, mas aí não. Aí não, aí não sei o quê. Cara, então não dá, não tem jeito. O que aconteceu? Foi lá, almoço com a ex-esposa, conversou daqui, conversou dali, assinatura dos dois no termo de acordo, né? Aí eu Sensacional, pergunto, frieza, né, Fernando? Foi encurralando o cara. Não, então tá bom. Você não quer assinar, cara, não dá, então não vai dar. Você fica com essa vaga aí que você vai perder ela, você não vai ganhar nada, né? Então, beleza. Faz aí o que você achar que tem que ser feito, né? E no final das contas, quando você tá no lado forte da mesa de negociação, você domina a negociação. Esse é o grande segredo do negócio, gente. Sempre olhe, quando começou a negociação ficar difícil, olhe, fala, cara, será que eu tô realmente com as melhores cartas? Será que eu não tô trucando aqui com o rei? Ou eu tô com o zap na mão? Trucar com o zap é fácil. Então, talvez o melhor segredo seja falar, será que eu realmente tô com o zap? Olha para sua mão. Porque se você tá com o zap, se você leu da maneira correta a situação e tá com o zap na mão, você pode trucar tranquilo. O Fernando tava com o zap. Cara, se você não me vender a vaga, você vai ficar sem nada. Faça o que você quiser. Agora, se você quiser ganhar alguma coisa, vai ter que ser do meu jeito. Você se vira. A verdade é essa, né, Fernando? Então, exato. esse é o grande segredo do negócio. É você melhorar a sua mão. Não adianta ficar tentando trucar sem zap. Cara, embaralha até você ter o zap. Para você chegar e dominar a mesa. Essa é a grande realidade, né, Fernando? Aprende a fazer massa. Gostaram, gente? Gostaram? E se o cara fosse turrão, o cara ia morrer com a vaga? Ia morrer com a vaga. O Ia que perder a vaga. acontece? Não ia ganhar nada com a vaga. Na verdade, ia ser piorada a vaga. Né? Essa também é a parte que a gente tem que prever. Olha, na pior das hipóteses, o cara não topou, o cara não quis saber. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a missão na posse, vou acelerar o processo. No final, vai ter alguma condenação, porque o juiz vai condenar na questão da taxa de ocupação, vai condenar na questão de honorários. E aí, qual que é a grande questão? Aí você teria que esperar esse prazo todo para depois fazer a pedido da penhora da vaga, avaliação e adjudicação. Então você demoraria para ter a vaga. Aí os outros credores poderiam pedir antes? Poderiam até. Mas aí eu te falo, para gente que está no mercado de leilão, o que acontece nos processos onde tem advogados credores? Os caras não têm muita noção com relação a isso. Então, às vezes, vai aparecer lá para o cara a matrícula da vaga de garagem, o cara olha e fala, putz, isso é uma vaga, ninguém vai arrematar isso. Né? Ninguém vai fazer nada com isso. Então, e detalhe, provavelmente, o meu processo andaria muito mais rápido do que o deles. Né? Então, são coisas... Você estava pensando, tipo, ó, vai ser no futuro ou vai ser agora? E agora eu compro o quê? Eu compro tempo. Né? Então, primeiro, o arrematante, cara, 38 tá bom para você? Tá. Então você vai gastar uma parte ali no processo, que a gente entrou com o processo. Detalhe, quando entrei com o processo de missão na posse, o juiz deu prazo de 15 dias para inteirar a parte das custas judiciais. Então eu recolhi lá, usei a parte de 1/3, recolhi 2.000 e pouco de custas, e o valor das custas seria 7. Tava dentro da conta. Então o cara queria 38, eu falei para ele, vou pagar 27. Pô, mas não, aí o cara é 27. Por quê? Porque tava dentro do meu custo. Tá? Tava tudo. Quem estava pagando o processo era ele. E aí o que acontece? Paguei 2.000 de custas, 2.200 e pouco, e o juiz deu a despacho dizendo o seguinte: não reconheço essa tese de 1/3 aí, em 15 dias, emende a ação, recolha a diferença, que era mais 5. Então o que eu precisava? Eu precisava do termo de acordo até aquela data. Porque aí eu homologuei o acordo sem precisar recolher, sem entrar no mérito de qual é o valor da causa. Né? Então eu tive mais 5.000 reais ali de bônus. Ou seja, não precisei recolher custas sobre aquilo. Vocês entenderam? Sensacional, Fernando. Sensacional. Top demais, galera. Isso aqui é aula. Isso é aula que vocês têm que. Cara, isso aqui não vai ficar gravado. Qual que é o único jeito de você assistir uma aula dessa aqui de novo? Só digitar aqui, ó, Smartcast, que esse podcast, isso aqui que a gente fez, vai ir para o Smartcast, que é o maior podcast de leilões do país, tá? Lá tem aulas diárias, lá você vai ver aula comigo, Fernando, Pierre, Pedro, Marcela, quer dizer, os maiores arrematantes do país,
estão lá no SmartCast. Só você digitar aqui, ó, SmartCast, que você vai ter acesso à gravação disso aqui, mas não vai ficar no Instagram. Então não adianta, depois da live aqui, procurar no Instagram, que não vai estar no Instagram. Você tem que ir lá para o SmartCast e escutar essa e outras aulas que ensinam na prática como fazer isso. Galera, essa é a diferença de quem faz na prática e quem assiste, né? Quem faz na prática consegue encontrar soluções. E o Fernando é o rei das soluções. Não tem como negar que o homem cria solução onde ninguém vê, né? Então, mais uma solução aí, mais um caso bem legal, né, Fernando? E que a gente abre a semana aí. Essa semana que vem a gente já traz mais alguma novidade aí, algum caso novo que a gente vai tratando aí para resolver e abrir a cabeça de vocês sobre as inúmeras possibilidades que tem nesse mercado. Tudo tem solução, né, Fernando? Essa é a grande realidade, né? Tudo tem solução, tudo. Inclusive, estou desenrolando agora, e olha para você ver como que é a questão da gente controlar a ansiedade. O problema da arrematação, gente, o nosso universo dos leilões de imóveis, o maior inimigo que existe é a ansiedade. E a gente tem que aprender, não é uma coisa que vai deixar de existir, a gente tem que aprender a conviver com a ansiedade. Então, quando a gente começou a live aqui, que alguém falou lá, quantos vocês já venderam? O que é isso? Ansiedade. Quanto tempo demora para desocupar? Ansiedade. Né? Eu estou com uma desocupação agora em Sorocaba, da arrematação que eu fiz com o time, e, parei na hora. Na hora que eu me deparei com uma situação nova ali, depois a gente vai trazer isso numa live futura, para tudo, agora eu preciso traçar uma nova estratégia. Eu vou parar uma semana, 10 dias, até eu conseguir, por quê? Porque eu entro já sabendo como vou sair. Não adianta ir lá no peito, fazendo, não, vai fazendo o que todo mundo... É o que eu digo sempre, não dá para escrever em pedra. Esquece modelo, esquece qualquer... Cada caso é um caso diferente. E se você não quer ficar enroscado por muito tempo, né, faça direito. Né, entenda o que tem que ser feito ali, mude a estratégia que você precisar, adote a estratégia correta, na verdade, não é mudar a estratégia, né? É adotar a estratégia correta para ter uma solução diferente. É isso aí. Fernandão, obrigado, meu querido. Show de bola. Vamos respondendo as perguntas aqui no decorrer da live. Tem umas 3 aqui. Essa live foi mais top que vocês apresentaram até hoje. Todo domingo alguém fala isso, né? Todo domingo é o melhor. Exatamente. Talvez essa foi a melhor até domingo que vem. Domingo que vem vai ser a melhor, com certeza. Leilão judicial desocupado. Quando o registro, posso entrar no imóvel sem emissão do juiz? Eu entro. Tá? Inclusive aquele da Barra lá que a gente entrou, imóvel de 8 milhões, a gente entrou sem autorização do juiz. Mas aí você tem que saber o que você está negociando. A gente apertou a advogada lá, jogou uma mas não pode, não sei o que. Falei, então tá bom, então eu vou chegar lá no juiz, vou falar aqui até emitir na posse e vai deduzir ali do valor da arrematação. Ah, não, mas aí não, então você deixa eu entrar agora na posse, né? Então, assim, você vai usando os argumentos para poder tomar posse, né, velho? Exato, inclusive aquela que eu tomei aqui, que eu arrematei com o João aqui em São José. O cara tinha prazo, o prazo do cara terminava daqui a 20 dias, eu fui lá invadir. Não, mas eu ainda estou no meu prazo, cara. O prazo é para desocupar. Se você não mora mais na casa, não tem mais ocupação. Exatamente. Vai reclamar com o juiz. Máximo. É até 60 dias. Se você desocupou em 20, acabou. Não precisa decorrer 60 dias. Se você já desocupou imóvel, né? No final das contas, não tem lógica, né? Fernando, quanto custa em média uma ação de missão na posse? O valor da ação seria o máximo a oferecer? Missão na posse vai gastar uns 3.000 a 3.500 para advogado, mais custas, tá? Esse é o custo geral. É o valor máximo a oferecer? Não. Às vezes você oferece mais. Depende do caso. Porque uma emissão na posse vai demorar uns 4 meses. Aí precisa desocupar 4, 5 meses. E às vezes o cara tem imóvel planejado, tem algumas coisas que é de interesse. Então, às vezes, você vai gastar 7, 8 mil na emissão na posse, 5 mil, dependendo do imóvel. Imóvel barato é 4 mil, 5 mil. Imóvel mais caro, você pode chegar a gastar um pouco mais por causa das custas, né? As custas são mais caras lá. Mesmo aplicando a tese de um terço lá, 5, 6, 7 mil. E às vezes o cara tem, móvel planejado lá, você começa uma negociação com o cara e faz sentido você pagar para o cara deixar o imóvel do jeito que está. Então você não vai olhar a negociação pela conta da emissão na posse. Se você for olhar isso aí, às vezes, assim, tem negociação que você vai gastar 20 mil, 30 mil. Lá no Rio a gente gastou 70, mas o imóvel estava pronto. Se o cara tira lá os móveis planejados e deixa a batata na nossa mão, a gente gasta muito mais que 70 mil. Ia gastar uns 200 mil para reformar o apartamento. Então depende da situação, né, Fernando? Muito. Inclusive, gente, teve um caso muito atípico, que isso aqui também cabe uma live, tá?
de um advogado aí que está nessas comunidades de arrematante aí. O cara, não, eu sou aqui, blá blá blá, captando cliente ali. E aí, quando fui ver, a ação anulatória do cara era desse advogado. E aí, ó, cara, esse cara aqui você ajuda? Não, não, esse cara não tem conversa. Não tem conversa com ele. Ele quer que pode fazer o que você tiver que fazer, ele não quer saber. Aí a gente entrou com a ação de admissão na posse e eu falei, vamos atrás do cara. E até que a gente conseguiu o contato e conversamos com o ocupante, o que o ocupante falou? Cara, eu tô indo embora para os Estados Unidos. Me dá 30 mil aí, eu deixo até a geladeira para você. E deixou a casa mobiliada. Então, quer dizer, o óbice que tinha ali era o advogado que tá lá no grupo de arrematante. Entendeu? Então, gente, não dá. Atrapalhando, né? No final das contas. Galera, show de bola. Bora fechar aqui, fechar o balão aqui. Fernando, brigadão, meu querido. Mais uma live top aqui. Semana começando quente aí. E quem quiser escutar o maior e melhor podcast do Brasil, só digitar aqui, ó, Smartcast, escutar o Smartcast. E vou anunciar, amanhã vocês vão ver nos stories aí também sobre o Mob Talks, lá o nosso primeiro episódio que saiu no sábado. Quem quiser seguir o Fernando, Fernando.merli. Deixa eu colocar aqui, ó. Fernando.merli. Ó, só seguir o Fernando.merli. Toda quarta-feira o Fernando faz live às 7 horas, 19 horas lá no perfil dele. Tem muito conteúdo top. Só seguir o Fernando aí. Quem não segue ainda, siga o Fernando. Aqui, ó, Fernando.merli, tá bom? Tá fixado aí, ó. Só seguir o Fernando, clicar aí, seguir o Fernando. Muito conteúdo top aí pra vocês. Beleza? Fechou, Fernandão? Obrigado aí. Boa semana pra você, meu querido. Tamo junto. Bora entregar muita coisa aí pra galera, muito conteúdo durante a semana aí, que a galera tá ficando doida, hein? A galera curtiu essa aula, pelo que eu vi aqui. Beleza? Valeu, Até meu mais, querido. gente. Valeu. Tchau.